Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre a história do Paço Imperial, que fica ali na Praça 15 do Rio de Janeiro. Vamos então falar sobre essa história importante para a nossa cidade. O Paço Imperial é um prédio colonial localizado no centro do Rio de Janeiro. O que essa construção tem de mais forte é o fato de ter sempre abrigado os poderosos. Construído no século XVIII, o Paço Imperial é considerado o mais importante dos edifícios civis coloniais do Brasil. Em 1733, o governador à época pediu ao rei D. João V para edificar uma casa de governo no Rio de Janeiro. 5 anos depois, o prédio começou a ser erguido. O projeto do engenheiro militar português José Fernandes Pinto Alpoim ficou pronto no ano de 1743. Nas décadas seguintes, mais precisamente em 1763, a sede do Vice-Reino do Brasil, que era em Salvador, na Bahia, passou para o Rio. Com isso, a Casa dos Governadores se tornou a Casa de Despachos do Vice-Rei, chamada também de Paço dos Vice-Reis. Com a chegada da família real portuguesa, em 1808, o prédio foi usado para outra finalidade. A construção virou Paço Real e a Casa de Despacho de Dom João VI. Era lá que o então príncipe regente, o futuro rei, assinava documentos políticos brasileiros e portugueses. A presença real gerou grandes transformações no edifício. Um novo andar central, com a fachada voltada para a Baía de Guanabara, foi acrescentando e os interiores passaram por uma nova decoração. Uma sala do trono, onde ocorria a tradicional cerimônia do beijamão, foi construída. Além disso, uma passagem que dava no prédio vizinho, o Convento do Carmo, também ficou pronta nas reformas. A rainha Dona Maria I ficou instalada no convento por anos. Uma varanda que ficava entre o Paço e o Convento do Carmo foi construída para pronunciamentos públicos do rei. O espaço demolido durante o segundo reinado foi utilizado também nas coroações de Dom Pedro I, de 1822 a 1831, e Dom Pedro II, de 1840 a 1889. Abre aspas. Dentro desse prédio, ocorreram muitos acontecimentos marcantes para a história do Brasil. Foi lá que Dom Pedro I decidiu ficar e não voltar para Portugal, o dia do fico. Lá também a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Pesquisas dizem que em 1840, o Paço foi o primeiro local da América Latina a ser fotografado. Fecha aspas. Conta o historiador Maurício Santos. Continuando. Com a independência do Brasil, o Paço Imperial passou a fazer jus ao nome pela qual é chamado hoje em dia. Era de lá que Dom Pedro I e depois o Dom Pedro II, os imperadores brasileiros, resolviam as questões nacionais. Os tempos de poder do Paço Imperial
cessaram após a proclamação da República. Nesse período, as propriedades da família imperial foram leiloadas e o prédio foi transformado em agência central dos Correios e Telégrafos. Nos anos que seguiram, o edifício foi sendo totalmente deformado e passou a perder as características originais. Até que em 1938 houve o tombamento do prédio e em 1982, quase 50 anos depois, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, restaurou o Paço Imperial, usando como modelo a forma que tinha em 1818, quando era Paço Real. Importante centro cultural da cidade do Rio de Janeiro, o Paço Imperial, atualmente, recebe exposições, mostras e outros eventos ligados à arte. Continua nos contando histórias importantes. Termino aqui a história falando sobre o Paço Imperial. Eu vou deixar a fonte lá na descrição do nosso vídeo e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Obrigado a todos.